Olá pessoal, hoje é dia 2 de setembro de 2020. Infelizmente, hoje muitos sofrem, muitos reclamam e muitos vivem uma vida vazia e absolutamente insatisfeita. E o motivo para todos esses sofrimentos é um só: se esqueceram da sua origem, se esqueceram das suas qualidades e características originais. Se essas pessoas descobrissem que são seres absolutamente felizes, harmônicas, tranquilas e prósperas por natureza, estariam levando uma vida absolutamente divina em todos os sentidos. Isso porque divina é a sua origem, feita à imagem e semelhança espiritual de Deus. Infelizmente, as pessoas se esqueceram que são criaturas de personalidade e de caráter divinos. Se esqueceram das suas qualidades naturalmente divinas já recebidas de Deus. Se esqueceram das suas qualidades divinas, pois simplesmente trocaram essas qualidades espirituais divinas pelas qualidades mentais. Trocaram as qualidades virtuosas da alma pelas qualidades intelectuais, materiais, lógicas, racionais, limitadas da mente. Trocaram a personalidade virtuosa, desapegada e de puro amor sincero pelas qualidades mentais, egoístas, apegadas, nervosas, estressadas, possessivas, autoritárias, orgulhosas, etc., etc. E perderam, obviamente, todas as suas qualidades virtuosas da paciência e da tolerância. Perderam a sua fé inabalável, perderam a sua verdadeira e plena compaixão. E essa troca de personalidade da divina pela mental, pela personalidade inferior e negativa, que está causando toda essa confusão, todo esse caos, toda essa ilusão, toda essa inversão de valores nas vidas das pessoas. E é preciso corrigir esse erro. É preciso que as pessoas retomem as suas qualidades naturalmente virtuosas, divinas, recebidas de Deus. É preciso, sim, retornar à sua origem, cujas qualidades, cuja personalidade, cujas características são absolutamente divinas. Mas, infelizmente, as pessoas já vêm cometendo esse erro há muito tempo, para não dizer há muitas vidas passadas. E corrigir esse vício é, para a maioria das pessoas, uma atitude absolutamente dramática e absolutamente penosa. E é como qualquer vício em drogas pesadas. O viciado em drogas pesadas, ele, entre aspas, sofre muito para poder largar o vício e voltar à vida normal. Mas passar por todos esses dramas para se livrar dos vícios, dos apegos, da ganância, do materialismo, dos quereres e das aversões a este mundo material é obrigatório para todos. Todos temos que um dia largar esse vício do apego, assim como todos tem que um dia largar o vício das drogas, ou então vai com certeza perecer, e aí vai ter uma outra oportunidade numa outra vida. Mas infelizmente o drama vai continuar. Então é preciso sim colocar um ponto final nesse drama causado pela mente apegada, egoísta, materialista, medrosa, estressada, etc., etc. É obrigatório
não é uma opção, é obrigatório reverter esse erro, é obrigatório reverter esses vícios dos apegos, pois a sua natureza espiritual, recebida de Deus, jamais e eternamente não mudará. A sua natureza jamais mudará. A sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus, essa sempre permanecerá. E essa identidade eterna é absolutamente imutável. Então, só resta um único caminho, só resta uma única solução: se livrar da personalidade mental, material, apegada, medrosa, estressada, egoísta, etc, etc. Que, aliás, essa personalidade estressada, caótica, infeliz, viciada, fraca, inferior, foi a sua mente que criou. A sua mente temporária que criou. Ela não é eterna. Um dia vai virar pó. E essa personalidade temporal, material, criada pela mente temporariamente, é que deve mudar, porque a sua natureza espiritual virtuosa jamais mudará. Então, o que tem que mudar é exatamente essa personalidade mental, temporal, apegada e negativa. É ela que deve ser eliminada através da prática do desapego. E só então a retomada da personalidade espiritual divina, virtuosa, feita à semelhança de Deus, passará a se manifestar e passará a fluir na forma do amor puro, da forma do amor sincero e ininterrupto. E isso é o mesmo que dizer que toda a sua sabedoria, a sabedoria recebida de Deus, as qualidades recebidas de Deus, a paz eterna, a tranquilidade, a felicidade plena passarão a se manifestar espontaneamente e livremente na sua vida. E é exatamente isso que nós devemos revelar na nossa vida. E essa revelação da nossa alma só ocorrerá no dia em que nós literalmente apagarmos essa mente apegada egoísta, eliminarmos essa personalidade falsa, fraca, negativa. Então, a sabedoria de Deus que já temos, o amor divino que já temos e todas as virtudes que já temos, ela só fluirá quando nós eliminarmos o eu mental inferior. Senão, o eu espiritual superior não se manifestará. É o que eu sempre digo: enquanto a ignorância está falando, a sabedoria se cala. A sabedoria não confronta a ignorância. A ignorância foi criada pelo homem. Ele que criou. Deus não te deu a ignorância. Então é o homem quem tem que eliminar a própria ignorância que ele mesmo criou. E aí então a sabedoria fluirá. Jamais a sabedoria confrontará o inferior, o negativo, o temporal. Isso não é tarefa da alma e nem de Deus. Essa é tarefa do homem, o homem que criou, o homem que tem que eliminar. E foi exatamente esse caminho que todos os sábios, todos os iluminados percorreram, o caminho do desapego. E é esse mesmo caminho do desapego mental é que devemos seguir com absoluta fé, com absoluta determinação e com sinceros sentimentos de crença nos ensinamentos dos sábios e de Deus.
E é exatamente esse caminho do desapego que revelará a nossa alma divina. Portanto, perceba que é inútil, absolutamente inútil, todos os esforços para se tornar feliz, harmônico, tranquilo e próspero, se continuar utilizando a mente e os quereres e os não quereres. É absolutamente inútil. Ninguém conseguirá a plena felicidade, a plena paz utilizando a mente carregada de querer e de aversões. Lembre, a mente não é feita à imagem e semelhança de Deus. A mente não é o você real. A mente não tem sabedoria e nem tem virtude. A mente nunca e jamais poderá te proporcionar a plena paz, a plena felicidade. A mente jamais irá fazer com que o seu amor seja sincero e ininterrupto. Jamais. Por um simples motivo. Por um simples motivo. A mente não possui nenhuma qualidade, nenhuma característica. A mente não possui nenhuma personalidade divina. E é exatamente a personalidade divina, as qualidades divinas é que tornam a vida divina. Mas só que a mente não possui nenhuma qualidade, nenhuma personalidade, nenhuma característica divina. Mas todos os apegados usam essa mente para ter uma vida divina. Isso é simplesmente impossível. E como já disse anteriormente, Deus não cometeria a ingenuidade, Deus não cometeria esse erro de colocar valores espirituais, divinos, eternos e imutáveis na mente temporal, material e inferior. O que é temporário simplesmente não suporta o que é eterno. Como que a gente vai colocar algo eterno dentro de algo temporário? Simplesmente impossível. Por isso que a mente não tem nenhuma qualidade divina, não tem nenhuma qualidade superior, imutável, eterna, como todas as virtudes que Deus já nos deu. O que é material não pode ser espiritual. Simplesmente, simples assim. O que é semelhante, a nossa parte que é semelhante a Deus é a nossa espiritualidade, não a nossa matéria, não esse corpo, não essa mente temporal, tá certo? Por isso que o que é matéria não pode ser espiritual, porque a espiritualidade é imaterial e todas as nossas qualidades divinas estão no nosso lado espiritual, na nossa alma e não na nossa mente. E depois, o que é temporal não suporta o que é atemporal. A mente é temporal. Ela não suporta nenhuma qualidade atemporal. E todas as qualidades da nossa alma não estão sujeitas ao tempo. Ela é eterna. Então, ela é absolutamente atemporal. Por isso, a única fonte de todas as virtudes, sabedoria e das plenas felicidade, paz, harmonia, tranquilidade estão na nossa alma e não na nossa mente. Por isso que não adianta usarmos a mente para sermos felizes. Jamais será feliz. Jamais isso acontecerá. Para revelar esse segredo de que nós somos alma e não somos essa mente e muito menos esse corpo, é a única missão dessa vida na Terra. É o único propósito de estarmos vivendo nessa Terra. Esse segredo de que nós somos alma e não esse corpo e nem essa mente, ela se revelará quando eliminarmos todos os apegos, todos os quereres e todas as aversões mentais. E só então
a alma, o você real, o você espiritual, feito à semelhança de Deus, passará a se manifestar e a se expandir. Portanto, livre-se dessa vida mental ilusória. A vida real é esse eu divino, o eu espiritual, pleno de amor puro, sincero e eterno. E para encerrar, esse eu mental apegado jamais vencerá na vida, jamais vencerá na vida. O eu mental apegado é a própria fonte de todos os estresses, de todas as negatividades. O eu mental apegado é a própria fonte de todos os sofrimentos da vida. O eu mental apegado é a fonte de todas as características, de toda a personalidade ruim, inferior, egoísta, materialista, gananciosa, orgulhosa, arrogante, prepotente, possessiva, autoritária, impaciente, intolerante, etc, etc. Então, pense, como a mente, que é a fonte do sofrimento, poderá te proporcionar a plena alegria, a plena felicidade, a plena tranquilidade, a plena paz, a plena prosperidade merecida. Jamais a mente vai te proporcionar essas qualidades, porque ela é a própria fonte de todos os sofrimentos, de toda a vida caótica. A mente é a fonte da vida caótica. Então, você não pode usá-la como fonte da sua felicidade. Isso é impossível. Por isso que todos os sábios dizem, unanimemente, desapegue-se. Desapegue-se e serás eternamente feliz. Como disse anteriormente, Buda disse, não desejes e não sofrerás. Porque quem deseja de forma apegada é a mente, voltada ao mundo material. Portanto, jamais a mente apegada será a fonte da vitória sobre os sofrimentos. Não pense que vitória na vida é você acumular dinheiro, propriedades, riqueza. Isso não é vitória. Sabe por quê? Porque acumular riqueza, propriedades, dinheiro, etc., etc., qualquer um consegue. Basta ser corrupto, basta ser estelionatário, basta ser ladrão, basta ser traficante, qualquer um consegue. Agora, ser merecedor da prosperidade, só os desapegados é que merecem. Esse princípio está escrito na Bíblia, né? Já falei anteriormente também, quando a Bíblia diz, primeiro conquiste o reino de Deus, então tudo lhe será acrescido. Exatamente o princípio do desapego para você se tornar um ser de amor puro e tudo lhe será acrescido. Causa divina, efeitos divinos. Esse é o princípio. Então, a mente apegada jamais vai ser vitoriosa. A mente apegada jamais vai te tirar um único sofrimento. Por quê? A mente apegada jamais vai te tirar uma preocupação, um estresse da sua vida. Por quê? Porque ela é a própria fonte que cria o estresse. E como que ela, sendo a fonte que cria o estresse e sofrimento, como que ela vai ter a capacidade de retirar? Jamais. Tá certo? Por isso que o apegado jamais será vitorioso sobre os sofrimentos e todos os caos da vida. Agora, a alma, que é a pura fonte de todas as qualidades divinas, a alma, sim, feita à imagem e semelhança de Deus, possui já todas as qualidades divinas. E só ela pode proporcionar a vida vitoriosa e divina em todos os sentidos. Tá certo? Então,
siga o caminho dos sábios, siga o caminho do desapego, e você não terá que fazer absolutamente mais nada para conseguir a plena sabedoria, a plena paz, a plena tranquilidade. Por quê? Porque a causa da alma desapegada, a causa é divina. O resultado e as consequências na vida só podem ser divinas. Tá certo? Então, espero que se esforce para revelar esse segredo do desapego. É um segredo que não é segredo nenhum, mas ela deve ser aplicada com toda sinceridade, com toda honestidade, com toda a fé, para que um dia as pessoas consigam se desapegar e levar uma vida absolutamente divina aqui nesse plano, aqui nessa terra e além dessa terra aqui. Eu agradeço pela atenção, então até a próxima. Muito obrigado.